Fala confeiteiros, eu sou Gabriel Andriolo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos cremes mais clássicos e mais usados no mundo inteiro, o creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro, ele é um creme clássico, base da confeitaria francesa. Ele é usado em diversas preparações, ele é base para diversos outros tipos de creme. E hoje eu decidi falar sobre ele porque eu acho que aqui no Brasil a gente está ficando um pouco preguiçoso e a gente acaba usando só um ingrediente para fazer qualquer recheio de qualquer coisa, leite condensado, né? Eu amo leite condensado, eu amo brigadeiro, eu amo tudo que envolve leite condensado, mas eu acho que a gente está só nisso. Então hoje eu resolvi ensinar aqui uma receita clássica, feita da maneira clássica, de um creme clássico, tudo clássico aqui. Hoje vai até tocar música clássica se bobear. Então agora a gente vai falar sobre cada ingrediente que a gente vai usar e a função dele nesse creme maravilhoso. O primeiro ingrediente que a gente vai usar é o leite. E o leite ele é a base do nosso creme. Ele é o meio líquido que ajuda a unir todos os outros e juntos fazerem um creme de confeiteiro gostoso, cremoso, suave, levemente adocicado. Só que esse leite, ele não pode ser qualquer leite. O que isso significa? Não é nada muito complicado agora. A gente vai precisar de um leite integral. Por quê? Quanto mais gordura tiver o leite, mais untuoso e cremoso vai ser o nosso creme, tá? Eu fiz alguns testes de creme de confeiteiro para poder apresentar aqui nesse vídeo e definitivamente com leite desnatado não foi uma opção interessante. Vai falar, gente, um leite desnatado, um creme um pouco menos gorduroso, não funciona. Eu fiz um teste com leite desnatado e o creme, ele dá consistência na hora, ele não fica tão cremoso, tão untuoso, e depois de algumas poucas horas ele já começa a separar, ele já começa a ficar mais fluido, então não é legal. Então precisa aqui ser um leite integral, de preferência um leite de qualidade. Quanto mais qualidade tiver esse leite, melhor. O próximo ingrediente que a gente vai usar vai vir aí junto com o leite, é o creme de leite fresco. Dá para fazer creme de confeiteiro sem o creme de leite fresco? Dá. E por que eu estou fazendo com creme de leite fresco? Porque fica melhor. O creme de leite fresco, ele tem por volta de entre 35, aqui no Brasil, tá? A gente vai conseguir encontrar cremes de leite entre 35 e 38% de gordura. Isso é 20% a mais do que o creme de leite de caixinha e de lata tem geralmente nos mercados. Então não dá para ser outros cremes, porque se você usar outros cremes não vai fazer a menor diferença. É melhor que você faça um só com leite do que querer usar um creme de leite de caixinha. A gordura traz aí mais sabor, uma textura mais cremosa, a cor do creme fica mais acentuada. Então tudo isso eu percebi quando a gente fez os testes e por isso que eu resolvi escolher por um creme que tenha na composição creme de leite fresco. O próximo ingrediente que a gente vai usar são gemas, gemas de ovos. A gema é um dos ingredientes dessa receita que tem mais funções. Ela traz sabor, porque a gema é uma parte do ovo que tem uma concentração maior de gordura e isso traz um sabor acentuado. Ela traz textura, porque a gema, quando for levada para cozinhar no fogo junto com o resto dos ingredientes, ela tende a engrossar um pouco. Isso é um dos fatores que se tem que tomar cuidado na hora de fazer um creme de confeiteiro. Ela é um emulsificante natural, então ela tende a ligar tudo e deixar a mistura mais homogênea. E por fim, ela traz cor. A cor da gema, que é uma das responsáveis por dar aquela cor amarelinha no creme de confeiteiro, junto com o creme de leite fresco. Se você fizer um creme de confeiteiro sem creme de leite fresco e sem gema, o creme vai ficar extremamente esbranquiçado e aquela cor amareladinha é proveniente do creme de leite fresco e das gemas. O próximo ingrediente que a gente vai pôr agora é açúcar refinado. O açúcar refinado, ele tem única e exclusivamente a função de adoçar a receita. Acontece que o creme de confeiteiro tradicional, como a gente está fazendo aqui, ele tende a ser, para o nosso paladar aqui no Brasil, menos doce do que a gente está acostumado. E aí, se você quiser colocar mais açúcar nessa receita, você vai ter que tomar um pouco de cuidado e aumentar também as quantidades
dos espessantes que vão nesse creme, que são a farinha e o amido de milho, porque quanto mais açúcar você tende a colocar nesse creme, mais fluido, mais líquido ele vai tender a ficar, por conta do açúcar ser um ingrediente que puxa a água dos outros ingredientes que estão ali naquele meio para ele e tende a deixar a mistura mais aguada. Eu tentei fazer um creme com uma porcentagem um pouco maior de açúcar e é preciso aumentar também amido e farinha juntos, proporcionalmente, para que o creme continue com a consistência ideal. Os próximos ingredientes que eu vou usar são os dois espessantes dessa receita. Espessantes significa o quê? São os ingredientes que têm a função de engrossar e dar cremosidade, textura, consistência para o creme, que vão ser amido de milho e farinha de trigo. Eu vou pôr os dois. Dá para fazer só com amido de milho, dá para fazer só com farinha de trigo. Mais comumente usado é o amido de milho. Você vai procurar aí na internet, vai achar, a maior parte das receitas vai dar com amido de milho e algumas com a farinha. Eu vou juntar um pouco das duas porque o que eu percebi ao fazer cremes de confeiteiros com os dois. O amido de milho, ele tende a gelatinizar melhor o creme, ou seja, ele dá mais firmeza, uma consistência mais dura, mais firme, mas ele fica muito gelatinoso. A farinha de trigo, ela tende a deixar um creme mais cremoso, mas não dá tanta firmeza. Então se você faz só com uma, talvez ela fique um pouco mais mole, mas mais cremosa. Se você faz só com a outra, ela vai ficar mais firme, mas meio gelatinoso. Então o que eu fiz? Juntei um pouco das duas e aí eu vou ter um creme com um grau de cremosidade que eu gostaria e com um grau de gelificação que eu gostaria. Então a gente vai usar farinha de trigo e amido de milho. Bom, basicamente para fazer o creme de confeiteiro são esses os ingredientes que você precisa. Mas o creme é extremamente neutro e é agora que entra a criatividade. Hoje eu vou mostrar para vocês dois jeitos de você aromatizar o creme de confeiteiro. O mais tradicional, que é com baunilha, e eu vou fazer um com chocolate, tá? Mas dá para você aromatizar com um mundo de coisas. Dá para você usar pastas saborizantes, que hoje em dia existem aí nas lojas de confeitaria. Dá para você usar café, caramelo, bebidas alcoólicas. Dá para usar castanhas em geral. Dá para usar doce de leite. Dá para você... O creme de confeiteiro é literalmente um creme base. Com ele você consegue fazer uma variação imensa de outros cremes, recheios e enfim. O que eu estou colocando aqui hoje não é a baunilha natural, é uma pasta de baunilha concentrada, saborizada, mas não é a baunilha natural. Ou seja, dá para usar todos os tipos. Dá para usar essência, dá para usar extrato, dá para usar pasta e dá para usar a natural. Qual que é melhor? A natural. Eu fui procurar a baunilha natural para comprar. Para gravar este vídeo não encontrei. Significa que não tem? Não, é que calhou de não ter justo quando eu fui comprar. Então eu comprei a pasta saborizante. A pasta saborizante, na minha opinião, é melhor que uma essência, mas é pior do que a baunilha natural e do que o extrato. O extrato é feito a partir da baunilha natural. E a baunilha natural é onde tem a concentração real de sabor de tudo isso. A essência eu acho muito artificial. A pasta que eu vou usar hoje também é artificial, mas eu achei um pouco menos artificial do que a essência. A maioria das receitas pede para você levar, quando é essência, extrato ou pasta, no final. Eu gosto de pôr a essência ou a pasta no começo, porque justamente como eu acho que tem um teor um pouco artificial, eu quero que aquilo dê uma evaporada para que não fique muito acentuado esse sabor artificial no final. Agora, se for o extrato de baunilha, põe no final, que aí vai ficar um gosto de baunilha verdadeiro, tá? E se for a baunilha comum, você tem que adicionar ela no início da preparação, quando você for aquecer o leite, para fazer o método que eu vou te ensinar já já. Agora, se você for usar chocolate, eu vou usar aqui hoje um chocolate 50% cacau, porque o creme ele já tem açúcar, ele já tem bastante leite, então se eu usar um chocolate ao leite, o creme vai ficar muito clarinho e pouco sabor de chocolate. Então eu vou utilizar aqui um chocolate 50% cacau, que ele vai me dar uma cor mais agradável e um sabor de chocolate mais presente. Significa que o creme vai ficar amargo? Não, porque eu vou colocar uma quantidade de chocolate pequena em relação à quantidade de creme e o creme já tem leite, creme de leite, açúcar, então isso vai balancear a nossa mistura. Bom, agora que eu já falei todos os ingredientes que a gente vai precisar e o porquê deles, que é a parte mais importante de você saber, acredite ou não, vamos para o modo de preparo deste creme.
É um processo muito simples, mas tem algumas dicasinhas que são essenciais para que o creme dê certo. Primeira coisa que você vai fazer, pegar o creme de leite, o leite. Se você estiver usando a fava de baunilha natural, você vai cortar ela, tirar o recheinho lá da sementinha e colocar também a fava inteira que sobrar dentro desse leite com esse creme de leite e metade do açúcar na panela. Leva isso no fogo médio. A gente vai aquecer esse leite, não precisa ferver, borbulhar loucamente, a gente só vai aquecer este leite. Num bowl, você vai levar primeiro o açúcar, em seguida as gemas. Aí você mistura isso. Por que a gente vai fazer isso primeiro? A gente vai adicionar agora em seguida a farinha e o amido, mas antes de adicionar a farinha e o amido, é importante misturar as gemas com o açúcar para que o açúcar consiga extrair todo o líquido, toda a umidade que estiver nessas gemas e deixar essa mistura mais fluida. Porque se você jogar aleatoriamente as gemas, a farinha, o amido e o açúcar, a farinha e o amido tendem a reter a umidade. Eles puxam, eles secam. E aí a gema vai aglutinar ali em pedacinhos de amido e farinha. A hora que a gente vier com a mistura de leite que está esquentando no fogo, aquilo ali não vai dissolver com facilidade, aquela gema vai coagular, ou seja, cozinhar, e não vai dissolver mais. A gente vai ficar com pedacinhos de gema, tipo omelete, ovo cozido, dentro do creme. A gente não quer isso. Justamente esse processo é para evitar que aconteça exatamente isso, que as gemas cozinhem e fiquem empelotando o nosso creme, dando uma impressão esquisita, como se são pedaços de gema cozida. A gente não quer isso. Então, primeiro a gente vai misturar açúcar no bowl, a metade do açúcar que sobrou com as gemas. Mistura bem, você vai ver que vai ficar mais líquido do que estava antes as gemas, o açúcar vai dar uma dissolvida, e aí assim que você terminar de misturar o açúcar e as gemas, você vai adicionar a farinha de trigo e o amido de milho, misturar nesse creminho. Obviamente vai ficar um pouco mais grosso, mais espesso, mas você vai ver que vai ficar uniforme. Se você misturar o amido, a farinha, as gemas e o açúcar tudo junto, você vai ver que vai ficar como se fosse uma farofinha amarela que você não consegue dissolver, porque você não misturou o açúcar antes com as gemas. Feito isso, aquele leite com creme de leite e baunilha. Aliás, pode perceber que eu coloquei a pasta de baunilha lá naquela panela também, esqueci de falar isso. De propósito, tá? Eu quero que ela dissolva e dê uma evaporada. Você vai pegar aquela panela que está com o leite já quente, o creme de leite, e agora você vai precisar de ajuda de uma pessoa ou você vai ter que dar um jeito de prender o seu bowl na mesa. Dá pra fazer isso com um Perfex molhado, põe embaixo do bowl, ele não vai andar tão fácil, porque você vai precisar usar as duas mãos. Com uma mão, você vai pegar a panela, com a outra mão um fouet, ou um batedor de arame, uma espátula, alguma coisa, e você vai jogar um pouquinho de nada daquele leite ali dentro daquela mistura de gemas, açúcar, farinha e amido, e misturar bem rápido. A hora que aquilo lá tiver dissolvido, joga mais um pouquinho daquele leite quente, mistura de novo. Joga mais um pouquinho, mistura de novo, joga mais um pouquinho, mistura de novo, joga tudo que sobrou, e aí vai virar uma sopona meio amareladinha, mas ela tem que estar inteira, lisinha, não pode ter pedaços de gemas, ou de amido, ou de farinha, tem que estar tudo dissolvido, homogêneo, sem pedaços de nada. Claro, vai ter alguns grãos de açúcar, porque o açúcar que estava no bowl ainda não derreteu o suficiente para dissolver, mas fora o açúcar, a gente não pode ter pedaços de nada. Se você ver pedaço amarelo de gema, ou floco de amido de milho de farinha, cuidado. Se tiver farinha e amido, você consegue bater mais e dissolver. Se tiver pedaço de gema, não tem muito como você reverter. O que você tem que fazer é coar isso que ficou, esses pedaços que ficaram no leite, e aí continuar o processo sem aquilo que ficou na peneira. Mas o ideal é que não fique nada. Esse processo chama-se liaison. Você vai acostumar as gemas que estão no bowl com açúcar, farinha e amido de milho, vai acostumar elas a entrar em uma temperatura mais alta, sem que elas entrem de cara numa temperatura alta no fogão e já enrijeçam coagulando. Porque o que acontece? A gema do ovo coagula significa cozinhar, ou seja, ela endurece a 60 graus Celsius. E a gente vai ferver esse creme. Então tem duas coisas que ajudam essa gema a não coagular tão depressa. Primeiro, essa temperagem, que tem esse nome chique, que nada mais é do que você temperar as gemas. Você jogar um líquido ou uma solução quente aos poucos em cima das gemas antes de levar elas para a fervura. Segundo ponto principal, o açúcar.
O açúcar ele tem tem o poder de elevar o ponto de coagulação da gema para 83 graus Celsius. Então, assim, isso também ajuda na hora da gente cozinhar esse creme sem ter que ficar com tanto medo assim que não vai. O açúcar tá ali para ser nosso amigo também, além de adoçar o creme. Então, feito isso, você volta todo esse líquido para a panela onde estava esquentando o leite, o creme de leite com açúcar com baunilha, e leva ele para o fogo, mexendo sempre. Esse creme não dá para deixar um pouquinho, tá? Você põe ele no fogo, você tem que ficar lá mexendo, porque você vai mexer ele até ele ferver. Depois que ferver, mais uns 2, 3 minutinhos você mantém ele lá, que é para perder o sabor residual de farinha de amido de milho. E ele tende a engrossar de uma hora para outra. O amido tá lá, sem engrossar, sem engrossar, sem engrossar, de repente engrossa. Então, se você não ficar mexendo o tempo todo, vai tender a empelotar no fundo, ficar uns blocos grossos de creme e em cima ainda tá líquido. Então, depois disso não tem segredo. Você leva ao fogo o creme, vai mexendo sempre, fogo médio. Engrossou, começou a borbulhar, mais 2 minutinhos, tira do fogo, coloca numa vasilha, num prato, e aí essa parte é importante também. Você não vai conseguir utilizar esse creme, se for para decorar, rechear uma torta, um bolo, você não vai conseguir usar ele quente porque ele fica líquido demais. Então você coloca ele numa travessa, num pote, numa assadeira, e espera ele gelar, mas é importante que ele esteja em contato com a superfície de um filme plástico. Porque se você deixar ele esfriando, seja na geladeira, seja fora da geladeira, sem ter nada, mesmo com tampa, e ele está em contato com o ar, ele tende a formar uma película. Então, para você evitar que isso aconteça, você guarda esse creme com um filme plástico encostando nele todo, ou um saquinho plástico encostando mesmo no creme. Você não vai perder creme, porque a hora que ele esfriar você vai conseguir puxar e não vai sair nada do creme. E aí então depois que estiver frio, só se dá uma mexida para ele ficar cremosinho e aí utilizar. Você pode utilizar para rechear torta, pode utilizar para rechear bolo, pode utilizar para rechear carolina, para rechear bomba de chocolate, para rechear mil folhas, para rechear um monte de coisa. Agora, se você for fazer o creme de confeiteiro de chocolate, você vai fazer tudo igual. Eu falei aqui, a hora que o creme ficar pronto, que você for desligar o fogo, você joga o chocolate que estava lá separadinho, joga ele na panela, mexe bem até ficar todo derretido, ficar homogêneo, sem mais nenhum pedacinho de chocolate, e aí você guarda da mesma forma e utiliza da mesma forma que o outro creme. Lembrando agora que no finalzinho você sempre pode aromatizar com alguma coisa. Se você for pôr algum licor, um licor ou bebida alcoólica, sempre no final, para justamente que, se você tem a intenção de que fique aquele teorzinho alcoólico ali, se você colocar antes, ele vai acabar evaporando muito. Armazenamento e durabilidade desse creme. Esse creme, ele é um creme perecível. Fora da geladeira, ele não aguenta muito em sentido de... não de consistência, ele não vai derreter, mas ele vai durar menos tempo em temperatura ambiente, ainda mais se a temperatura for elevada, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem calor intenso muitas épocas do ano. Então, ele não é um creme que derrete fácil, não é como o chantilly, que se você deixar ele em algum lugar muito quente ele vai derreter, mas ele estraga mais fácil, tá? Ele tem leite, creme de leite, gemas. Por mais que ele tenha passado por um processo de cozimento, ele é um creme mais perecível, porque ele não tem, por exemplo, tanto açúcar, que o açúcar é um conservante natural, a gente não tem muito açúcar nesse creme. Então, o creme de confeiteiro tende a durar 4 dias na geladeira, quando bem conservado, tá? Se você fizer uma torta, colocar a colher lá e colocar na boca, colocar a colher lá e colocar na boca, ele vai acabar estragando mais rápido. Mas de 4 a 5 dias na geladeira bem armazenado, o creme dura direitinho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que vocês usem essa receita, comecem a utilizar a criatividade de vocês para criar outros tipos de recheio. E eu vou, a partir de agora, começar a pôr mais cremes diferentes aqui, mais recheios que não sejam brigadeiro ou base de creme de leite. Eu não estou falando isso porque eu não gosto de leite condensado, nem porque eu não gosto de brigadeiro, porque eu amo os dois. Eu acho que dá para fazer muita coisa com leite condensado e muita coisa com brigadeiro, mas assim é só pra gente abrir a mente mais e ficar mais aberto a outras possibilidades. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo e até semana que vem no próximo vídeo.